Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, não acredito em Deus. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de fazer um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Quem sabe você precisa de oração, então esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira nós temos a Tarde da Bênção às 15 horas. E também no sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã às 9 horas a escola bíblica dominical e à noite às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. O nosso endereço é colocado aí no seu receptor e você é o nosso convidado. Quero pensar com você sobre este tema. Não acredita em Deus. Certamente você que está me assistindo já ouviu e algumas vezes, e eu quero dizer que se você continuar vivendo, não será a última vez que você ouviu, porque sempre existiu pessoas que não acreditam em Deus, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Até pelo fato de que Deus não está à procura de unanimidade. E há um ditado que toda unanimidade é burrice, toda unanimidade é burra. Deus, como um ser inteligente, ele não nutre esta expectativa. Até pelo fato de que ele nos criou como seres morais, com capacidade de escolha, de aceitar ou rejeitar, de amar e de odiar, de acreditar e de não acreditar. Mas o texto que eu leio aqui, que eu quero ler, compartilhar com você, é no Salmo de número 53. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então a primeira parte deste versículo é assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, já de primeira, vai dizer que a pessoa que diz isso é insensato. Corrompe-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. E aí vai dizer que a pessoa insensata, ela sempre vai dizer que não há Deus, não existe Deus. No Salmo de número 14 também vai dizer a mesma. Agora, o que nós podemos dizer para o incrédulo? O que eu posso falar para aquela pessoa que tem dificuldade para crer? Porque, na verdade, há pessoas que têm dificuldade para crer e elas são sinceras. Elas têm dificuldade para crer. Tem pessoas que acreditam em tudo, ela é tão ingênua que tudo que fala, ela não tem aquele filtro de avaliar se aquilo faz sentido ou não. Eu, por exemplo, eu em particular, eu tenho na minha concepção que toda pessoa que é um ateu sincero, ele vai acabar se convertendo ou crendo na existência de um Deus Todo-Poderoso. Por quê? Aquele que é sincero, ele não vai embarcar naquilo que os outros falam ou de pesquisas fajuta que tem por aí. Ele vai desenvolver a sua própria pesquisa. E se realmente desenvolve uma pesquisa acerca desses mistérios da criação de todas as coisas, vai chegar um ponto em que ele vai falar assim: não, até aqui o homem pode ter criado, até aqui a própria natureza pode desenvolver, mas a partir de então, daqui para frente, só pode ter uma mente brilhante que criou. Então essa pessoa vai entender, reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que querem se esconder atrás dos seus pecados,
É muito mais cômodo ele dizer: ah, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus. Mas aquele que é sincero, que ele tem dificuldade em crer, senão eu vou pesquisar e vou provar que não existe Deus. Nesta pesquisa ele vai acabar encontrando, vai chegar um ponto da sua pesquisa e vai assim: não tem como explicar humanamente dessas coisas existirem. E eu quero dizer que a revelação máxima de Deus está em Cristo, o encarnado. E aquilo que é a semelhança de Deus, Jesus é a semelhança do Deus invisível. Ele mesmo diz assim: eu e o Pai somos um. A declaração do próprio Jesus, né, que viveu aqui nessa terra com os atributos, né, e as suas atitudes, as suas emoções, refletiam que a existência de um Deus glorioso, de um Deus invisível que tomou forma humana e habitou aqui entre nós, os seres viventes, viveu aqui nessa terra. Lá no Calvário, quando Jesus estava se entregando pela humanidade, ali no seu suplício, nós temos o registro do depoimento de uma pessoa, que é o centurião. A palavra de Deus vai dizer lá no Mateus 27:54, que este homem que estava ali, ele exclamou as seguintes palavras: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ora, aquele homem, ele já tinha assistido inúmeras pessoas sendo crucificadas, o suplício de muitas pessoas ali, e ele ficou paralisado diante daquela cena que ele viu, que realmente Jesus era o Filho de Deus. Agora, outro também que testifica é Pedro, aonde ele vai pescar, assistindo aquela situação, e ele vendo que a quantidade de peixe que pegou, ele falou a Jesus as seguintes palavras: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas 5, vai dizer isso. Ou seja, aquele experiente pescador, ele jamais tinha assistido algo tão maravilhoso. Esse homem que era experimentado na pesca, ele viu que realmente Jesus era a expressão exata, era a imagem do Deus invisível, tomando forma de homem, e tomou forma de homem, e viveu aqui nessa terra. Portanto, nós precisamos de pensar sobre isso, sobre esta revelação. Jesus, ele fala da revelação dele: eu e o Pai somos um. Deus é real, e proclama em Cristo, né? Ele é o verbo que estava, o verbo que tomou forma, a carne, a transformação. João escrevendo sobre isso, é interessante que ele diz assim, João diz assim: o que era desde o princípio, e que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos o apalparam. Ou seja, o próprio Jesus. É o depoimento de um seguidor de Jesus de perto. Agora, é claro que tem muitas pessoas que elas estão querendo provas, né, de Deus. E o questionamento de muitas destas é o seguinte: se esse Deus é tão amoroso, como ele pode permitir que pessoas sofrem, e muitas delas crianças, pessoas idosas, sendo injustiçadas? Se esse Deus é tão amoroso, então ele não é tão poderoso o ponto de tirar essas pessoas desse suplício, desse sofrimento. Ou ele não é tão poderoso, ou ele não é tão amoroso. É a questão do questionamento, e partindo dessa primícia, é algo racional. Como pode um Deus que diz ser tão amoroso permitir que crianças
sejam violentadas pelos seus próprios parentes. E ele não faz absolutamente nada. Ou ele não é tão amoroso, ou então não é tão poderoso como diz ser. Mas eles esquecem de que, num tempo oportuno, Deus haverá de trazer à baila. E aqui, no capítulo 2 de Lucas, vai dizer o seguinte, que Deus permite isso para revelar o que está no coração do homem. Deus permite todas essas coisas para trazer à baila o que está no coração do homem. Até o sofrimento do próprio Jesus vai dizer isso. Eu ver se eu leio aqui este versículo de Lucas, aonde Simeão, ele revela o que Deus falou por causa de Jesus, para trazer à baila o que estava no coração do homem. No capítulo 2, a partir do verso 32, vai dizer assim, essas são as palavras de Simeão, falando acerca de Jesus. Ele é a luz, a revelação dos gentios, para a glória do teu povo Israel. E estando o pai e a mãe do menino admirado do que ele dizia, Simeão abençoou e estava ali, e dizendo assim, muitos de Israel para ser contraditado. Ou seja, no verso 35 ele diz assim, também uma espada transpassará sua própria alma, para se manifeste o pensamento de muitos corações, de muitas pessoas. Ou seja, Deus, ele tolera. Jesus andou com Judas até o último dia. A Bíblia diz assim que Deus é paciente, Deus é longânimo. Mas quem quiser ver a glória deste Deus, como diz aqui, João diz assim, nós vimos a glória, nós apalpamos, nós ouvimos, nós temos visto Deus, aquele que desde o princípio é. Então, se você que está me assistindo quiser ver a glória de Deus, é contemplar Jesus. Jesus é aquele que veio aqui para dar mostra da existência deste Deus, manifestar o eterno Deus. E se você quiser compreender Deus, nós temos que partir da dimensão de conhecer. O grande desafio é que nós precisamos de crer para ver, não é ver para crer. E sobre isso o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, o que eu estou dizendo a você nesse instante pode ser até mesmo mal interpretado. Mas acerca disso, Paulo, ele diz o seguinte, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se não partir do Espírito, só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito. Portanto, eu quero pensar com você sobre isso. Não creio em Deus. Você tem todo o direito. E o Deus eterno, ele já ele já falou acerca de você que está me assistindo que não crê em Deus. E a única coisa, eu lamento, ele lamenta, porque ele quer que todas as pessoas tenham a revelação. E a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus quer revelar, já revelou nas coisas que estão criadas. E eu sugiro você ler Romanos 1, capítulo 1, a partir do verso 18. Leia Salmo de número 19, vai falar mais precisamente acerca disso. Eu quero finalizar dizendo a você que Ele ama todos nós, Ele ama todas as criaturas e quer que nós tornemos filhos eternos. Ó Deus, eu oro a Ti nesse instante por cada um destes que pararam esses instantes para assistir a esta programação. Que o Espírito Santo do Senhor venha tocar neste coração e abençoá-los. É o meu pedido a Ti, em o nome daquele que veio trazer luz, conhecimento da sua glória e do seu poder. É no nome de Jesus. Graças a Deus.
Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa, recomendando você nos assistir no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.